Olá pessoal, vamos então começar a nossa aula de climatologia. Nós vamos ver o tópico 7 do nosso material de estudo, ok? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ventos, tá? Lembrando que essa é uma matéria de introdução à climatologia, né? Uma matéria básica, com conceitos básicos sobre meteorologia e climatologia. A gente não vai entrar em nenhum assunto muito específico, não, tá? A gente vai manter aí a nossa matéria como uma matéria de conceitos gerais, tá? A gente não tem nem tempo para aprofundar muito sobre os assuntos, mas existem aí dezenas de livros para aprofundar, de repente, algum assunto que vocês tiverem mais interesse, tá? A gente vai falar sobre vento hoje, também é vamos dizer, uma atividade meteorológica, climática, que a gente conhece bem, né, que tem bastante impacto na nossa vida, até porque, né, a gente sofre, né, com ventos, né, com ventos fortes, a gente tem problemas de destelhamento, sei lá, de derrubar árvore, de causar impactos aí, né, muito grandes. E a gente está acostumado também com vento para coisas boas, né? Por exemplo, quando ele tem vento suficiente para você gerar energia eólica, que é uma energia renovável, super interessante, bastante já utilizada no Brasil hoje, aí quase 10% de toda a energia gerada no país, energia elétrica, né? Proveniente dos ventos. A brisa é muito boa para a gente quando a gente está num lugar muito quente, né? Então o vento para a gente tem uma presença na nossa vida bem importante, bem conhecida, né? E da onde vem o vento, basicamente, tá? Então o vento ele é um movimento do ar em relação à superfície terrestre, certo? E como que se gera o vento, né? Existem vários fatores aí que são fatores geradores dos ventos. Então a gente tem o gradiente, a diferença de gradiente de pressão atmosférica, que é o grande gerador de ventos, né? Então vamos pensar que, pensando que aquela coluna de ar que a gente tem, né? Ela faz pressão sobre uma pessoa, né? Então se ela faz pressão sobre qualquer coisa que exista na Terra, que é a pressão atmosférica, ela faz pressão inclusive nas colunas de ar, né? E essas pressões que elas fazem nas colunas de ar fazem com que os ventos se desloquem, né? Que aconteça a formação do vento, né? Que é o deslocamento dessa massa de ar. E o vento ele vai tanto existir, pensando no globo, de norte para sul, quanto de leste para oeste, nas direções todas, né, possíveis, nordeste, sudoeste, qualquer direção dessa, os ventos vão acontecer. E ele vai acontecer também na direção ascendente e descendente, né, que são os ventos que vão em sentido do céu e os que vêm em sentido do espaço, né, do espaço para a Terra. Então, os ventos ascendentes e descendentes. Mas o que vai fazer com que a maior parte do vento que a gente está acostumado, que são esses ventos horizontais, eles aconteçam, são realmente as diferenças de pressão na fase horizontal. É claro que a gente sabe que a pressão atmosférica vai diminuindo conforme a altura, né? Conforme o deslocamento vertical. Só que esse deslocamento vertical ele não vai ser tão importante na formação dos ventos como é a diferença de pressão horizontal. E aí o que a gente vai ter? Claro, conforme a gente vai estar mais alto e mais baixo na Terra, né? Então se, por exemplo, a gente está numa cidade que é mais alta, a gente tem um morro, e uma cidade que é mais baixa, a gente vai ter uma diferença de pressão, que seria uma diferença de pressão em relação horizontal ao eixo da Terra, né? Então quer dizer o quê? Que essa diferença que vai paralela, né, horizontal, e mesmo que exista diferença de altura, a gente está falando, como a gente está falando em relação ao plano, essa diferença vai fazer com que exista vento,
e outros tipos de diferença de pressão, mesmo que sejam mínimas. Essas diferenças de pressão são muito pequenas, muitas vezes, por conta da quantidade de vapor e de outras coisas. Essas mínimas diferenças de pressão são suficientes já para esses ventos que a gente está acostumado. E o que acontece, né? Essas diferenças de pressão são as formadoras de vento, basicamente, né? E o que a gente vai ter aí de importância, né? A rotação da Terra, ela vai ser um fator para a gente muito importante. Por quê? Porque a gente vai poder, se a gente não tivesse a rotação da Terra, né? Imagina que a gente teria os ventos acontecendo sempre nas mesmas direções. Quais são as direções? Né? Indo dos locais de alta pressão para baixa pressão, né? Ou seja, a gente teria muito mais calor, por exemplo, na linha do Equador, e muito mais frio nos polos. Né? Então a gente teria uma direção prioritária dos ventos, eles sempre correriam na mesma direção. E por que eles não correm sempre na mesma direção? Porque a Terra, o movimento de rotação da Terra, faz com que esse vento ele tenha um negócio que a gente chama de deflexão. Deflexão seria uma curva, né? Uma curvatura que a Terra proporciona no vento. Na verdade, ela não proporciona exatamente no vento, né? A Terra gira e o vento ele faz uma curvatura se a gente for olhar para o referencial do fora da Terra. Se a gente estivesse fora da Terra olhando, o vento faria uma curva, né? Basicamente o que acontece é a rotação da Terra, então faz com que esses ventos eles não corram sempre nessa direção da alta e baixa pressão. Eles saem da direção da alta e baixa pressão, só que como a Terra roda, ela acaba fazendo curva, né? O vento acaba fazendo uma curva. Vamos prestar atenção, tá, pessoal? Não é que o vento exatamente faz uma curva. A Terra gira e aí ela faz com que esse vento, se você estivesse olhando de fora da Terra, ele estivesse fazendo uma curva, tá? Mas vai ser a rotação da Terra que vai ter essa característica de fazer a deflexão do vento em relação à Terra, tá? Então, o que acontece no hemisfério norte, a gente tem uma deflexão para a direita, no hemisfério sul uma deflexão para a esquerda, e dentro disso a gente tem as diferenças aí de vento dos locais. É claro que em todo local que a gente tiver, a gente vai ter direções prioritárias dos ventos. Né? Vai ter um lugar, uma direção, onde os ventos são predominantes. E elas são muito importantes para a gente da área ambiental, porque eu vou fazer um estudo, por exemplo, de poluição atmosférica. Como que eu vou saber se, por exemplo, o lugar onde eu estou, se a empresa que eu estou instalando, ela vai levar ou não poluente para a cidade? Bom, eu vou ter que pegar a medida dos ventos que a cidade tem, ver qual que é a direção prioritária dos ventos. Sempre a gente fala direção prioritária dos ventos, a gente fala de onde o vento vem e para onde ele vai. Então, por exemplo, um vento que corre de norte-sul. Então, é o vento que vem de norte e corre sentido sul. Bom, vamos pensar que a nossa cidade está aqui. Eu estou instalando a minha empresa aqui. E eu tenho um vento que corre de norte para sul. Quer dizer o quê? Que toda a poluição atmosférica que eu lançar no ar, esse vento vai trazer ela para dentro da cidade. Bom, isso para a gente não seria razoável, né? O ideal seria instalar essa empresa onde? No sul. Porque todo vento vai tirar essa poluição da cidade. Isso é bastante importante para a gente fazer avaliação de impactos ambientais, por exemplo, de EIA-RIMAS e tal, quando você vai instalar uma empresa. Aqui em Poços, que é muito comum a mineração. Mineração é uma atividade que você lança muito particulado na atmosfera, porque você tem que fazer retirada de solo e coisas do tipo, e você acaba lançando muito particulado na atmosfera. E esse lançamento de particulado na atmosfera, se eu não tiver um estudo que mostre para onde está indo esse particulado, pode ser que eu esteja levando esse particulado para dentro da cidade, e aí o particulado vai, por exemplo, causar problemas respiratórios nas pessoas e coisas do tipo. Então, para avaliação de impacto, o estudo principalmente quando a gente tem emissão atmosférica, emissão gasosa,
ele é bastante utilizado, tá? Tanto que se a gente for pegar os mod flows, os eventos os softwares que fazem a análise de poluição atmosférica, a gente vai ver que eles usam como base, né, eles têm como base, você tem que rodar antes de rodar o modelo de impacto, assim, né, de avaliação de impacto e de dispersão da poluição atmosférica, você tem que rodar um modelo meteorológico. O modelo meteorológico vai falar para você como é que vai movimentar essa atmosfera nesse lugar onde você vai estar. E aí é claro que, junto com essa atmosfera, ela vai levar o poluente, né? Então, se a gente for analisar no Brasil, por exemplo, um dos locais que tem os modelos de poluição, de dispersão atmosférica de poluentes mais usado é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o mesmo que faz a previsão meteorológica, né? Se vocês entrarem lá no site do INPE, vocês vão achar um modelo, eu esqueci o nome agora. Depois eu lembro, passo para vocês, mas tem um modelo que ele é rodado diariamente, principalmente ali na região metropolitana de São Paulo, que ele faz essa avaliação aí de dispersão de poluição atmosférica. Então ele faz o cálculo de previsão aí de como é que está a atmosfera, como é que vai estar a atmosfera ali na cidade de São Paulo por conta das emissões ali. É claro que você tem medidores de poluentes e tal, e ele faz essa dispersão dos poluentes, certo? A força gravitacional e a força de atrito, claro, vão ter uma participação importante na formação dos ventos. A força de atrito, como a gente sabe, vocês já estudaram lá em mecânica dos fluidos, que o ar é um fluido e aí ele vai, claro, sofrer com a força de atrito que a gente tem das coisas que estão sobre a superfície da Terra, e a superfície da Terra, inclusive, né? Então a gente vai ter essa força de atrito que é bastante importante aí no estudo dos ventos, tá? Então aí a gente tem várias imagens aí, né, de importância dos ventos, como a gente já disse. Existe um estudo muito interessante feito há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que foi criado um padrão para análise de tornados aqui no Brasil, e segundo essa avaliação, tá, segundo esse estudo, o Brasil, na verdade não é o Brasil, né, existe um corredor de vento que vem da Argentina até o Brasil, e esse corredor vem até basicamente aqui, onde a gente está em Poços de Caldas, aqui na Serra da Mantiqueira, passando ali pela região de Campinas, a região de Avaré, ali, Botucatu, vai descendo, vai passar lá pelos Pampas Gaúchos, lá, entrar na Argentina. Esse corredor, segundo esse estudo, ele foi feito um estudo avaliando imagens e dados, né, de situações que eram conhecidas aqui pra gente, eram tratadas aqui no Brasil como vendavais, e na verdade esse estudo ele fez usando com base nos estudos que a gente tem no mundo de resultados, vamos dizer assim, né, de um tornado, né, do impacto de um tornado, e foram registrados dezenas de tornados nesse corredor aqui no Brasil e na Argentina. E conforme esse estudo feito, ele aponta que esse corredor aqui, que da América do Sul, que vai pegar o Brasil, inclusive uma boa parte aqui do Brasil, é o segundo maior corredor de potencial de tornado do mundo, só perdendo para a área central americana ali, que é uma área com muito tornado. É claro que a área que os Estados Unidos, ali na área central, eles têm uma quantidade de tornado assim absurda, né? Então, mesmo aqui sendo o segundo, ele tem bem menos tornado do que nos Estados Unidos. Mas é comum, eu morei em Campinas e eu fiz mestrado, doutorado lá em Campinas, então morei bastante tempo lá, e a gente já viu situações de lá que foram classificadas como tornado, principalmente mais recentemente, depois desse estudo onde se criou uma parametrização de como a gente vai dizer se é um tornado ou não, né?
Porque a gente está acostumado a ver no filme Twister, lá, aquele cone bem formadinho e tal, e muitas vezes ele não mostra pra gente daquela maneira, né? Mas a gente tem um movimento semelhante, né, parecido, que configura um tornado, né, basicamente, e aí ele passa por aquelas regiões ali. Então, pelo menos eu vivi na região de Campinas ali, alguns, aí quase uma dezena de situações onde foram apontadas como tornado, né? Ali também na região de Avaré, Água de Santa Bárbara, em São Paulo, existem registros ali de tornados e situações desse tipo. Nos Pampas Gaúcho, então, a quantidade de tornados que existe registro lá é muito grande. Então, pra gente, né, às vezes a gente acha que no Brasil não tem tornado, tem sim, e ainda segundo esse estudo, o segundo corredor do mundo mais propício a ter tornado, tá? O segundo corredor que tem a maior chance de ter tornado. Se você entrar na previsão meteorológica lá, muitas vezes ele vai dar anúncio lá de previsão de tornado. Sempre que ele dá anúncio de previsão de tornado, nós não sabemos, né? Porque tornado é um negócio muito pontual, assim. Ele dá um tornado no lugar, às vezes o tornado se desfaz, então a gente não consegue nem saber que existia um tornado, mas ele se formou o tornado, passou, andou alguns quilômetros, mas de repente andou uns quilômetros num pasto, por exemplo, e ninguém viu, e aí a gente não caracteriza isso, né? É claro que existe esse problema, né, de essa região, esse corredor onde se passa o tornado aqui no Brasil, pega uma região muito grande de inabitada, né? Então, por isso que muitas vezes esses tornados não são registrados. Aí, claro, a hora que ele começa a entrar aqui no estado de São Paulo, principalmente, aqui não, lá no estado de São Paulo, né? Principalmente, a gente vê que ali existem mais registros de tornado, porque eles passam por dentro das cidades ali, ou por locais onde é habitável e as pessoas vêm. Certo? Então, continuando. Efeitos dos ventos. Como a gente falou, existem coisas boas e coisas ruins, né, do vento, que a gente enxerga, né? A gente acha boa, a gente acha ruim, né? Então ele faz, mas por exemplo, o que ele faz que é muito bom, ele faz a redistribuição de calor, né? Então é o que eu falei para vocês, que quando a gente falou, nossa, que brisa gostosa, né? Aquela brisa gostosa é uma redistribuição de calor, então ele está tirando, está trazendo massa de ar de um lugar que está mais fresco para um lugar que está mais quente, e essa redistribuição de calor para a sensação térmica é bastante importante. Dispersão de gases poluentes, que é o que eu falei para vocês, que ele pode ser positivo, né? Mas ao mesmo tempo, dependendo se a gente fizer um mau estudo ambiental, ele pode ser negativo, porque a gente pode fazer exatamente a dispersão do poluente para o meio das pessoas, né? Dispersão de sementes, isso na natureza é muito comum, né? Você ter, e a natureza se utiliza disso, né? De você transferir os pólens, as sementes aí para outras áreas, e você acaba fazendo regeneração de áreas, por exemplo, que são impactadas, muitas vezes são recuperadas naturalmente com a ajuda do próprio vento, né? Ventos, animais, passarinhos e tal, eles recuperam essas áreas aí, porque o vento carrega semente, imagina o vento derruba a árvore, imagina carregar semente e pólen, né? Ele carrega com facilidade. Produção de energia elétrica, que a gente já falou, que hoje no Brasil é bastante utilizada, né? Quase 10%, então é muito favorável. Desfavorável, a gente tem esses danos mecânicos estruturais, que é o que a gente falou aí, de, por exemplo, destelhar casas, derrubar árvore, derrubar poste, coisas desse tipo, ou até coisas mais sérias, né? No caso de tornados, e a gente está falando de tornado, basicamente, tá, pessoal? O tornado é a formação, basicamente, por conta de vento, aí, de tempestades, mas de vento. Quando a gente já está falando de furacão, coisas desse tipo, são ventos, mas são formações atmosféricas mais altas. Então a gente está falando de formações de complexidades atmosféricas muito maiores e muito diferentes do tornado, né? O tornado é uma coisa pontual, o que acontece por conta da instabilidade atmosférica, é claro, mas é totalmente diferente de você ter um furacão, por exemplo, que aí você tem um sistema atmosférico formado, tá? É uma sistemática atmosfera
que se dá por conta de uma tempestade, por conta de uma formação de um ciclone, e esse ciclone ele pode estar mais perto ou mais longe do continente, mais alto ou mais baixo, e aí quanto mais baixo ele estiver e mais perto ele estiver da gente, mais a gente vai sentir, mas isso é uma formação atmosférica, tá? Então ele não é fruto do vento, não. Na verdade, aquela composição atmosférica ali, aquele sistema atmosférico que gera uma quantidade de vento, e não o contrário, né? O tornado também a gente tem uma situação de tempestade que forma vento, só que ele é um vento formado localmente, ele não é tão sistêmico assim como é o caso de um furacão ou de um ciclone, qualquer coisa desse tipo. Remoção excessiva de calor, né, que aí é quando é o contrário, que eu falei para vocês, que a gente pode ver que as coisas aí que são positivas, elas são positivas, mas elas podem ser negativas, né? Então tem restribuição, de calor. Só que ela pode fazer tanto que você tem uma remoção excessiva de calor em algum lugar, e aí a gente seja prejudicial, né? Como eu falei, a dispersão de poluentes. Dispersão de poluentes é uma coisa boa, desde que você faça a dispersão ir para um lugar onde você não é habitado, porque a partir do momento que você leva essa poluição de gases para um lugar que é habitado, isso passa a ser ruim, né? Então, isso é positivo ou negativo dependendo da ótica que a gente esteja analisando ou da intensidade que a gente esteja analisando. Tá? Então, isso, claro, gera danos econômicos e muito vento, né, ele pode desfavorecer o processo de fotossíntese, ok? Mas isso é uma coisa mais natural mesmo e não tem muito como a gente mexer nisso, né? Então o vento ele é formado aí por algumas ele é a somatória, né, de alguns fatores aí. Então a força gravitacional a força gravitacional, a gente não precisa explicar muito, né? Segundo a lei de Newton aí, onde todos os corpos são atraídos pela Terra, isso todo mundo sabe, né? E ela vai modificar basicamente a componente vertical do vento e não a componente horizontal, mas principalmente a componente vertical dos ventos. A força produzida pelo gradiente de pressão, que é aquilo que a gente já tinha falado sobre pressão atmosférica, que ocorre devido às variações espaciais de pressão. Aí o gradiente horizontal ele é mais importante que o gradiente vertical, como eu havia falado para vocês. Mesmo essa pequena diferença de gradiente horizontal, ela é mais importante na formação dos ventos do que as grandes diferenças verticais que a gente vai ter aí. É importante essa observação de que as intensidades verticais do vento, né, eu não havia falado isso, eles são muito importantes para a formação de nuvem e precipitação. Tá? Então, essa condicionante de ventos ascendentes, principalmente, os ventos ascendentes, eles que geram as nuvens e precipitações. E os ventos descendentes? Os ventos descendentes, na verdade, eles fazem uma posição oposta, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma situação de alta pressão no Brasil, tá? A gente está falando aqui do hemisfério sul, exatamente aqui da região onde a gente vive, as altas pressões, elas vão fazer o quê? Elas vão desfavorecer a formação de precipitação em nuvem, tá? Diferente, por exemplo, da Bolívia. A gente tem a alta da Bolívia, que é uma alta muito conhecida. A alta da Bolívia acontece numa altitude muito alta, e a alta pressão da Bolívia, na verdade, ela vai fazer o contrário. Ela vai fazer com que a gente tenha muita chuva, principalmente ali nos Andes, e aí essa alta da Bolívia ela vai fazer, por exemplo, com que a gente tenha muito volume de água nos rios, como por exemplo o Rio Madeira e alguns rios que têm formação ali na Bolívia, principalmente o complexo do Madeira ali, do Rio Madeira, que pegam a vertente ali da cordilheira, que é fruto da alta da Bolívia, e também para o Pacífico, para o outro lado também, tá? Mas a alta da Bolívia, nesse caso, ela faz uma condição ao contrário do que aqui, onde a gente está, que é a alta pressão, que é esse vento descendente, ele desfavorece a formação de precipitação em nuvem. Mas a gente fala um pouquinho melhor deles depois. A força do atrito com a superfície da Terra, como a gente já havia falado, e a rotação da Terra, que forma uma força que a gente chama de força de Coriolis, que ela faz essa deflexão para a direita no hemisfério norte, deflexão para a esquerda no hemisfério sul, como eu havia falado para vocês,
E a força de Coriolis ela é máxima nos polos e mínima no Equador, tá? E a força de Coriolis, né, pessoal, existem algumas versões aí para a força de Coriolis, mas assim, vamos nos atentar aí e nos prender às explicações que a gente tem em maior quantidade aí, né, sobre a força de Coriolis. É claro que a ciência tem avançado muito no entendimento da força de Coriolis, mas, por exemplo, a força de Coriolis, ela né, aí a gente tem deflexões no hemisfério sul para baixo, deflexões no norte para a direita, deflexões no hemisfério sul para a esquerda, e, por exemplo, é um motivo pelo qual no hemisfério sul os ciclones eles giram no sentido horário, e no hemisfério norte os ciclones giram no sentido anti-horário. Né? A mesma explicação, por exemplo, porque quando você dá descarga na sua casa na privada, a água ela gira para o sentido horário. Quando você enche, por exemplo, a pia de água e ela a água vai descendo, ela vai formando esse sentido horário também naquele redemoinho, né? Então a força de Coriolis ela é a força que explica o porquê que as coisas no hemisfério sul giram para a direita na sua condição normal e no hemisfério sul elas giram para a esquerda, tá? Isso é explicado pela força de Coriolis. Existem algumas explicações de que isso é um pré processo que já existe na água, mas, por exemplo, se a gente tiver uma água estática, a força de Coriolis explica que, na verdade, essa água ela vai girar para a direita, né? Se a gente tiver uma água estática no hemisfério norte, quando essa água for fazer esse redemoinho, ela vai formar para a esquerda, tá? Essas são as explicações que mais utilizadas. Mas que no hemisfério norte e no hemisfério sul os ciclones giram em sentidos opostos, isso não é uma questão de teoria, isso é uma constatação, tá? Se a gente pegar aí as imagens dos ciclones no hemisfério sul e hemisfério norte, a gente vai ver que isso sempre é formado no sentido horário aqui no hemisfério sul e sempre no sentido anti-horário no hemisfério norte, tá? Então isso vai explicar aí, ó, só pra gente ver o furacão no hemisfério sul aí, o Catarina, que a gente teve aqui no hemisfério sul. Então a gente tá vendo que ele tá, pessoal que aqui vai ficar ao contrário, né? Não, tá certo? Ele vai estar girando para a direita, né? No sentido horário aí. E a gente vê o Katrina no hemisfério norte, ele está girando no sentido anti-horário, tá? Então, por que acontece isso? Exatamente por conta da força de Coriolis, que é uma força que é formada exatamente pela rotação da Terra, certo? A força de atrito aí, ela é importante nas primeiras centenas de metros da atmosfera, tá? Porque a gente vai ter o atrito aí da Terra mesmo, da superfície terrestre, tá? E ela vai depender, claro, da rugosidade da superfície, da velocidade do ar e do gradiente vertical de temperatura. Então aí basicamente o que a gente vai ter é isso aí, né? Os ventos aí que são gerados, né? Então a gente vai ter uma camada de 100 metros aí inicial, os ventos de altitude, que são ventos acima de 100 metros, que é onde hoje a gente for olhar as gerações de energia eólica, elas têm buscado esse vento aí, né? Então as torres hoje de energia, elas têm o seu centro aí a mais de 100 metros de altura, para ela conseguir pegar esse vento de altitude, que é um vento mais constante, é um vento que ele sopra com mais constância. Então, essas torres de geração de energia eólica, hoje elas têm buscado esses ventos de altitude. E acima de 600 metros, aí a gente tem já outro tipo de vento, porque aí a gente já tem uma atmosfera mais livre, aí, com muito menos pressão atmosférica, certo?
É claro que a gente aqui está em Poços de Caldas, a gente está a mais de 600 metros de altura, e aí então a gente tem uma diferença de pressão atmosférica muito grande com a parte baixa, e aí isso forma aqui em Poços uma quantidade de vento muito maior do que em outros locais, tá? Por exemplo, no litoral a gente vai ter outro tipo de vento que não tem nada a ver com altitude, ele tem a ver com, como a gente falou na aula passada, com as condições do oceano aí, que formam outros tipos de vento. Então, basicamente, o que a gente vai ter aí, pessoal, quando a gente está falando de ciclone no hemisfério sul, ele vai rodar no sentido horário, né? E no hemisfério norte, ele vai rodar no sentido anti-horário. E aí a gente tem um outro negócio chamado anticiclone. O anticiclone, ele é o contrário, né? Ele, no hemisfério sul, o anticiclone vai rodar no sentido anti-horário e o anticiclone no hemisfério norte vai rodar no sentido horário. Então eles vão estar trocados aí a posição de ciclone e anticiclone. Mas basicamente o que acontece, tá, pessoal? Para a gente entender. Vamos olhar aqui um sistema de baixa pressão, tá? Um sistema de baixa pressão, ele acontece... vamos olhar primeiro o de alta pressão para a gente entender, que é o da direita, esse aqui, tá? Esse aqui. O de alta pressão. O que acontece? Imagino que eu esteja soprando o vento de cima para baixo. De cima para baixo. Então, o que eu tenho? Eu tenho um vento que ele vem, converge em cima, desce e diverge embaixo. Certo? Esse processo de divergência, ele vai formar, no nosso caso aí, um anticiclone e girar no sentido anti-horário, tá? Quando a gente tem um processo de alta pressão. Então, ele vai convergir em cima, empurrar o vento para baixo e divergir embaixo. O que acontece num processo quando a gente tem um centro de baixa pressão? O centro de baixa pressão ele faz o contrário. Ele converge embaixo e joga por cima, ele diverge em cima. Tá? E normalmente o que acontece aqui no Brasil, os ciclones, os tornados, eles são processos de baixa pressão. Então o centro dele é um lugar de baixa pressão. É por isso que quando a gente vê imagens, por exemplo, o que é comum quando passa um tornado, quando passa um ciclone? Ele puxa as coisas e joga por cima, né? As coisas ficam girando ali no meio até chegar nessa zona onde a gente tem a divergência, que isso vai ser jogado fora, né? Eu estava falando para vocês ali na região de Água Santa Bárbara, Avaré ali tem um posto de gasolina bastante interessante, é o caminho da roça para mim, né, e para quem é da minha região, que a gente passa ali sempre na estrada. E tem um posto ali que é muito interessante, você passa lá, o pessoal tem um álbum de fotos, né, porque passou um tornado por dentro do posto, né, ele destruiu o posto, ele arrebentou. E o letreiro do posto ele foi encontrado a mais de 10 quilômetros dali, porque esse letreiro ele foi sugado, ele ficou lá girando no meio do tornado e ele foi arremessado, né? E ele foi arremessado para fora um tanto de quilômetros para frente aí que esse tornado passou, né? Então o que acontece? Então a gente tem esse processo de baixa pressão. É interessante a gente pensar, quando eu ficar em dúvida de alta e baixa pressão, a alta pressão vai empurrar para baixo. A baixa pressão, então, vai empurrar para cima, certo? Então, a baixa pressão, ele se encontra, ele tem processo de convergência embaixo, ele empurra para cima e diverge em cima. A alta pressão vai ter um processo ao contrário, ele converge em cima, empurra para baixo e diverge embaixo. É por isso que quando a gente tem uma alta pressão aqui no Brasil, a gente não tem formação de nuvem. Sabe aquele processo, isso é muito comum disso acontecer, tanto no verão quanto no inverno menos, mas no verão acontece bastante de a gente ter aqueles períodos onde tá fazendo um calor absurdo, e fica um céu de brigadeiro, você não tem uma nuvem no céu, só aquelas nuvenzinhas brancas bem altas, pequenininhas assim, que é aquele tempo que você olha para ver e fala, esse tempo tá firme, não vai chover de jeito nenhum. Aquilo lá é condição de alta pressão. Por quê? Mas, né, daí você fala, pô, Tias, mas nas aulas passadas você falou que
quando a gente tem uma temperatura muito alta, etc., a gente vai ter bastante umidade. E aí a umidade vai ser formação vai ter muita umidade no ar, e essa umidade não vai gerar chuva. Ela geraria chuva, né? Mas é porque a gente acabou de explicar aí que o vento ele é muito importante na formação de chuva, e ele é muito importante quando a gente tem baixa pressão. Porque na baixa pressão, imagina, você está evaporando aqui perto da superfície, ele vai pegar esse vapor d'água e levar para o céu e vai lá em cima fazer a divergência, né? Na hora da divergência, a gente tem muito vapor. Esse vapor vai se unindo e formando nuvem. E aí essa nuvem precipita. Agora você imagina que a gente esteja no momento contrário, que o vento está soprando para baixo. Então ele está pegando toda a umidade que tem na atmosfera e jogando para o chão, jogando para o chão, jogando para o chão. Ou seja, a gente não tem condição de formação de nuvem. E é por isso que isso acontece. A gente pega, às vezes, um período de 7, 10 dias, que você fala, cara, tá um calor absurdo, um sol, não tem uma nuvem no céu. Como é que não forma nuvem? Cadê a evaporação? O que está acontecendo com esse vapor? Porque essa temperatura que tá, é para ter muito vapor. E é para ter muito vapor, era para estar chovendo. Então, não era necessariamente para estar chovendo. Ele pode estar chovendo. Vai depender da condição da atmosfera. Se a atmosfera está nesse processo de alta pressão, ele vai empurrar o vento vai empurrar a umidade para baixo. Se a gente está numa condição de baixa pressão, vai empurrar para cima. Em geral, no Brasil, o que acontece? As baixas pressões são os grandes formadores de nuvem, de tempestade. E são, por exemplo, se a gente pegar o meio ali, bem onde está o cone do ciclone, ele é um centro de baixa pressão. Então ele vai estar convergindo tudo ali, vai estar convergindo embaixo, subindo e desvergindo em cima. Então ele é um processo que acontece dessa maneira, e aí ele vai girar em sentido horário, esse ciclone. No caso do anticiclone, ele vai girar no sentido anti-horário, e vai acontecer o contrário, né? Você convergir coisas em cima e divergir embaixo. Ok? Ficou claro isso? A formação de ciclones e anticiclone, a diferença no hemisfério sul e no hemisfério norte. O hemisfério norte vai ser exatamente ao contrário daqui, tá? A gente vai ter alta pressão e baixa pressão igual, só que ele vai ser o contrário do que é aqui, né? Do que é formado aqui em termos de rotação. Ele vai girar para um lado o ciclone e para o outro lado o anticiclone, certo? E aí a gente vê que no hemisfério sul, por exemplo, a gente tem aí em cima está escrito, né? HS, que é hemisfério sul, a gente tem o ciclone formado na baixa pressão. No hemisfério norte, o ciclone é formado pela alta pressão, diferente daqui, certo? Então, isso que acontece basicamente aí de diferença no hemisfério sul e no hemisfério norte, eles são invertidos as coisas, ok? Então aí a gente tem, isso aí é para o hemisfério sul, essa figurinha aqui. Então a gente tem na baixa pressão as coisas convergindo, certo? Convergindo, e elas vão divergir em cima. E na alta pressão, na verdade, elas vão fazer o contrário, né? Elas vão divergir embaixo, porque elas vão convergir em cima e divergir embaixo. Então o Azinho ali no meio é alto, é de alta pressão, e o Bzinho ali é o B de baixa pressão, ok? A gente tem, em termos de circulação geral da atmosfera, que tá, pessoal, falar de maneira geral como é que funciona a circulação geral da atmosfera. A circulação geral da atmosfera, ela é basicamente o que determina grande parte do clima que a gente tem, tá na circulação geral da atmosfera, e a gente tem algumas explicações para isso, né? Então a gente tem um modelo tricelular, que a gente chama, que é um modelo que vai explicar que existem 3 células no mundo, uma que chama célula de Hadley, uma que chama célula de ferro e uma que chama célula polar, tá? A gente tem a zona de convergência intertropical. O que quer dizer a zona de convergência intertropical? Tudo que a gente falar, né? A gente falou sobre os trópicos. Tem o Equador no meio e os trópicos, um em cima e um embaixo do Equador. Tudo que a gente está falando de intertropical é o que acontece aqui. Um trópico indo em direção ao outro e chegando no Equador. Então, a zona de convergência intertropical é uma zona de convergência que acontece, ela era
né? Se a gente for pensar teoricamente para acontecer na linha do Equador, mas não é, ela vai acontecer entre os trópicos. Então o que vai estar acontecendo? Eu vou ter os ventos do norte defletindo para a direita, os ventos do sul defletindo para a esquerda, e eles vão se encontrar aqui em algum lugar próximo desse centro. E aí então a gente tem uma zona de convergência aqui no meio, que é os ventos convergindo no centro, próximo da linha do Equador. Essa zona de convergência é chamada de zona de convergência intertropical, tá? E ela é, por exemplo, a grande responsável por chover muito em alguns locais na linha do Equador. Mas todo local na linha do Equador chove, Tias? Não necessariamente, né? A gente tem, próximo da linha do Equador, por exemplo, alguns desertos famosos, como o deserto do Saara, por exemplo. E aí ele vai usar, na verdade, uma outra explicação para isso acontecer, tá? É uma outra célula, não é a célula de Hadley, nem a célula de Ferrel, tá? Então, assim, a gente vai explicar isso mais para frente um pouquinho para vocês, mas para não confundir, tá? Então, vamos focar no que está aqui. A célula de Hadley, a célula de Ferrel, a zona de convergência, os ventos alísios, né? Famosos ventos alísios, vocês já estudaram bastante os ventos alísios aí desde o colégio. Ventos de oeste, ventos polares de leste, que são as coisas que acontecem. Eu vou mostrar isso aqui na figura que fica muito mais fácil, tá? Então a gente tem aí, se a gente olhar, né, a célula de Hadley, são as primeiras células que vão acontecer aqui nesse processo aqui, ó. A célula de Hadley, ela vai estar acima e abaixo do Equador, tá? A primeira célula acima e abaixo do Equador, onde a gente vai ter uma circulação, onde ela vai ser ascendente em alguns lugares e descendente em outros. Então o que acontece? Nesse lugar a gente tem uma circulação da célula de Hadley aí, que faz com que tenha formação de nuvem. Então se a gente pegar as duas células de Hadley, o que vai acontecer? A gente vai ver que na convergência da célula de Hadley, que vai ser essa zona de convergência intertropical, elas vão convergir próximo à linha do Equador. Tá vendo que aquela setinha vermelhinha tá ali? Porque a gente está pegando o braço ascendente da célula de Hadley. O que é o braço ascendente? Lembra que a gente falou da baixa pressão? É como se a gente estivesse exatamente no local de baixa pressão. Isso é a circulação geral da atmosfera, tá, pessoal? Então, a gente vai ter um local, que é próximo do Equador, onde a gente vai empurrar as coisas para cima, né? E a linha descendente vai estar próximo dos trópicos. Então, aqui, para a gente, vai estar aqui perto de Sorocaba, aqui de São Paulo, que é a área que vai estar descendendo os ventos, que vai ser perto do trópico. Então os ventos eles vão que é a zona de convergência, né? Próximo do Equador, eles vão convergir no Equador, subir, vão continuar por cima em divergência e eles vão ter as suas partes descendentes perto do polo. Então isso é uma célula de circulação. Ele vai ficar fazendo isso, tendo aqui no meio a linha do Equador e aqui nos cantos os trópicos. Então ele vai ficar fazendo isso. Ele vai convergir no polo e divergir em cima e vai descer perto do polo. Então ele vai convergir perto do Equador, ascender, divergir em cima e vai descender perto dos trópicos. E vai fazendo isso. Isso é a célula de Hadley. A célula de Ferrel, ela é o contrário. Então a gente vai ter ali na zona temperada, né? A gente vai ter a parte descendente junto ali com a descendência da célula de Hadley, e aí ela vai fazer o quê? Descender, ela vai fazer a circulação por baixo e subir ali perto do círculo polar, tá? Então essa é a célula de Ferrel. Ela vai estar girando aí no sentido contrário da célula de Hadley. E a célula polar, que ela vai ter muito mais relação aí com os ventos polares de leste, nesse caso que ela vai ser uma célula que vai ser mais horizontal, né?
Então, esse processo ele é muito importante para a formação dos ventos. Então, a gente vê aí, por exemplo, os ventos alísios, né, que eles estão fluindo em direção ao Equador, que é exatamente essa parte aí onde a gente vai ter um encontro dos ventos aí, ok? Então é isso que é o sistema de circulação geral da atmosfera, onde a gente tem esses processos de célula aí de Hadley, tá? Então eles são, por exemplo, os responsáveis por grande parte das chuvas que a gente tem aqui mais perto do polo, né? É claro que isso é uma circulação geral da atmosfera, tá, pessoal? Então não é porque é uma circulação geral da atmosfera que tem áreas ali que nunca vão chover. Não, elas vão depender de formações mais locais. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita influência, se a gente pegar, da Antártida ali. Então, ali na Antártida a gente tem uma célula polar, que essa célula polar ela faz a formação de frentes, e essas frentes caminham em direção ao Brasil aí, e são elas os grandes responsáveis pelas chuvas que a gente tem aqui no mais baixo, no hemisfério sul, né? Numa parte aqui que a gente está quase entrando na zona temperada já. Né? A gente está saindo quase do trópico, que a gente está perto do trópico. Então aqui a gente tem uma situação totalmente diferente do que a gente tem na Amazônia. Então lá na Amazônia a gente tem muita chuva, basicamente porque ele está ali na parte ascendente da célula de Hadley. E como a gente falou, a parte ascendente das células, que faz essa função de empurrar o vento aí, de ser ascendente o vento, a gente tem muito mais formação de nuvem. Não é à toa que ali, perto do Equador, a gente vai ter locais aqui na América do Sul com 3.500 milímetros de chuva por ano, que é um absurdo de chuva, né? Então isso vai ser bastante importante para a gente, tá? Então aí, só explicando um pouco os ventos alísios de novo, né, que vocês já estudaram isso, mas de uma forma um pouco diferente, talvez, né? Então, os ventos alísios são os resultados da ascensão da massa de ar, que converge na zona de alta pressão, anticiclônica nos trópicos, para as zonas de baixa pressão, que são as zonas ciclônicas do Equador, tá? Então, eles vão aí para as zonas de alta pressão perto dos trópicos, para as zonas de baixa pressão no Equador, formando esse ciclo aí, que é o ciclo da célula de Hadley aí. São ventos úmidos provocando chuvas nos locais onde eles convergem. Por essa razão, a zona equatorial é a região das calmarias equatoriais chuvosas, né? Então a gente tem ali bastante chuva, porque eles vão convergir ali nas células de Hadley. Claro, mas vai acontecer que em alguns lugares ali do Equador isso seja ao contrário, ok? O alísio do hemisfério norte sopra para nordeste e o alísio do hemisfério sul sopra para sudoeste, enquanto no hemisfério sul ele sopra para sudeste e para noroeste. Por quê? Que eles vão aí, um tá indo para o leste, outro tá indo para o oeste, né? Por conta da movimentação aí da Terra, tá? Então essa deflexão que se faz na Terra, a gente consegue ver que eles estão do norte, eles estão defletindo para a direita, né? É que para vocês está ao contrário, aí, tá? Eles estão defletindo para a direita de vocês, e embaixo eles estão defletindo para a esquerda de vocês aí, ok? Então, é basicamente por isso. Os ventos de oeste são os ventos prevalecentes de latitudes médias, entre 30 e 60 graus, que sopram de áreas de alta pressão, em zonas subtropicais para os polos. Os ventos são predominantemente do sudoeste, no hemisfério norte, e vento de noroeste no hemisfério sul. Por que a gente está falando vento de noroeste e vento de sudeste? Lembra que eu falei para vocês sobre direção predominante de vento? Quando a gente fala vento, que ele está falando vento de noroeste, que ele corre em sentido noroeste. Então a gente pega sempre o sentido onde o vento vai, certo? Ventos polares de leste são ventos produzidos por uma corrente superficial gerada nos polos em direção ao Equador,
sendo desviada devido à força de Coriolis, tá? Então, que ajuda a formar parte das coisas que a gente tem aqui no Brasil. Zona de convergência intertropical, a gente já falou, é a área de circulação da Terra próxima ao Equador, onde os ventos originários do hemisfério norte e hemisfério sul se encontram e se apresentam em uma faixa de nuvem com grande desenvolvimento vertical. São nuvens muito grandes verticalmente, que elas são responsáveis aí por tempestades e são importantes para o globo. Aí a gente tem, pessoal, a zona de convergência intertropical, a gente vê essa faixinha aí vermelha e azul, que é aonde está exatamente, lembra que eu falei que ela não é em cima do Equador precisamente, ela é próxima à linha do Equador, tá? Então, estando próxima à linha do Equador, onde vai estar a zona de convergência? Em julho e em janeiro, tá? Então, em janeiro a gente pega ali ela passando ali no Brasil, ali no norte do Brasil, e em julho também passando ali no norte do Brasil. Norte do Brasil ali, por isso que é um dos lugares que mais chove no mundo ali. Se pegar a região da Colômbia, aqueles locais ali, eles são bastante chuvosos. Por quê? Porque ele pega tanto a zona de convergência intertropical no verão e no inverno, então ali converge vento e converge umidade o tempo inteiro, né? E aí isso vai se distribuir pelo mundo de maneira diferente. Então a gente vai vendo que a zona de convergência intertropical, ela está entre os trópicos mesmo, mas ela não está necessariamente em cima do Equador, tá? Ela está ali circundando perto da linha do Equador. Aí a gente vê a zona de convergência intertropical, só para a gente ter uma ideia. Então a gente tem aqui a América do Sul, né? A pontinha da América do Sul ali, a parte de baixo da América do Norte ali, bem na América Central, e a gente vê a aglomeração de nuvens ali, de satélite, uma imagem de satélite, a aglomeração de nuvens que a gente tem aí nessa região, que é exatamente a região de convergência intertropical, tá? E claro que quando o pessoal faz aquele desenho daquele que a gente mostrou anteriormente, eles fazem isso baseado em avaliações de imagens de satélite que mostram aí a concentração de umidade, tá? Então aí a gente tem de novo a zona de convergência intertropical e tal, e a gente tem ali a formação de alguns processos ali de formação de nuvens e ventos e coisas do tipo, ok? E aí a gente tem também uma outra célula que eu falei para vocês que ela explicaria parte das outras coisas, para a gente não confundir, que é a célula de Walker. A célula de Walker ela vai explicar, por exemplo, o porquê que em alguns locais que estão, mesmo estando na linha do Equador, você não tem chuva. Então a célula de Walker ela é muito semelhante à célula de Hadley, só que ela não vai... A célula de Hadley, lembra que ela é uma célula que explica a circulação atmosférica de norte-sul, né? Na verdade, de norte-sul, sentido centro do planeta. A célula de Walker ela vai estar pegando no sentido leste-oeste, né? Então ela vai pegar do oriente para o ocidente. Então é uma célula que acontece a mesma coisa. Você tem convergência de vento, divergência, convergência, divergência. E a célula de Walker ela vai acontecer no mundo da mesma forma. Então você tem os ventos valisos enfraquecidos, porque não são áreas onde os ventos valisos eles atuam de forma tão forte. Então, vamos dizer assim, no rabo da saia do vento alísio ali, você tem uma formação ao contrária, né? Então você tem processos diferentes, onde você tem ventos, processos de leste para oeste, que fazem convergência e divergência, e aonde a gente faz convergência, a gente vai ter o quê? A gente vai ter formação de nuvem também. E a célula de Walker, ela é explicada assim no planeta. Então, se a gente olhar ali na África, a gente tem um processo de ascendência, mas logo pertinho a gente tem um processo de descendência. O que acontece? Em todos os locais onde a gente tem descendência, são locais onde a gente tem pouca chuva. Se a gente olhar ali na célula de Walker, aquela parte que está pegando o oeste dos Estados Unidos ali, ó,
perto da Califórnia, a Califórnia é um lugar que tem problema seríssimo de água, porque chove muito pouco. E o que acontece? Ela está numa fase descendente da célula de Walker. Já totalmente diferente do que acontece ali na Flórida. Se a gente pegar a última aqui ó, da célula de Walker, que é uma área de ascendência, tem muita chuva, né? Onde a gente vê ali a formação de muita tempestade, ali na região leste dos Estados Unidos, principalmente ali na Flórida, onde entram ali os ciclones, que é a região onde a gente tem mais problema de ciclone e tal, ali na região leste dos Estados Unidos, na costa leste, mais ao sul aqui dos Estados Unidos, porque vai estar mais perto da linha do Equador aqui, então ela vai sofrer mais com isso. E se a gente pegar ali no Brasil, o que vai acontecer? Ali na Amazônia a gente vai ter convergência da célula da célula de Hadley e convergência da célula de Walker. Então ali é um lugar que vai formar muita nuvem. Ela vai formar umidade suficiente na atmosfera ao ponto dessa umidade, que é uma outra zona de convergência, que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que ela vai pegar toda essa umidade que está aí ó, em cima da Amazônia e vai trazer aqui para o Sudeste para chover aqui, que é aquela chuva que vai vir e vai chover no centro-oeste do Brasil, vai chover aqui no Sudeste, e vai ser aquela chuva que vocês vão lembrar quando eu falar, que é aquela chuva, que é uma chuva fraca, fina, fraca, só que ela fica dias chovendo, 10 dias, 8 dias, não para de chover, né? Uma chuva que não para, ela é constante, sabe aquele período que você fala, nossa, faz uma semana que está chovendo, 10 dias e não para de chover, 1 minuto. Ela é dada por causa do negócio da zona de convergência do Atlântico Sul. Essa zona de convergência do Atlântico Sul nada mais é do que um processo onde existe um ciclone aqui no Atlântico Sul que está puxando essa umidade que está toda ali na Amazônia. Então esse processo de ascendência que a gente tem na região amazônica, que é muito forte, tem muita umidade na atmosfera, a gente vai estar pegando um pedaço dele e o ciclone vai estar trazendo ele aqui para o Sudeste para chover. E ele vai chover em toda a região, desde lá do norte até o Sudeste brasileiro, vai ter essa chuva por conta disso. Tá? Então essa célula de Walker ela explica a circulação aí da atmosfera no sentido leste-oeste. Ok? A gente tem aqui, pessoal, eu não vou entrar muito nisso, porque isso é uma coisa, nossa, extremamente difícil. Nem os cientistas da área entendem muito bem o que acontece. Mas é importante porque é uma das coisas que mais afeta o clima do planeta, não é nem do Brasil, do planeta. Só que a gente aqui está muito perto, a gente está dentro da oscilação sul. O que é a oscilação sul? Ela é conhecida como El Niño ou Laninha. Né? O El Niño e o Laninha elas são fenômenos de aquecimento da água. Tá? Então ela é um fenômeno que acontece no El Niño. A gente tem anomalias positivas de temperatura no oceano, e o Laninha tem anomalias negativas de temperatura da água do oceano na superfície do mar do Pacífico Equatorial. Então o Pacífico Equatorial, o Oceano Pacífico, né, que está do outro lado ali, entre o Brasil e a Ásia, entre a América do Sul e a Ásia e a Oceania ali, o Oceano Pacífico, e ali no Oceano Pacífico a gente tem um aquecimento superficial das águas ou um esfriamento superficial das águas. Gente, o esfriamento e o aquecimento superficial das águas do Pacífico, eles mudam totalmente o regime de chuvas no mundo. Tá? Claro que as áreas mais próximas vão estar mais sujeitas à alteração. É por isso que acontece muitas vezes de a gente ter anos com muito mais chuvas e outros anos com menos. Por quê? Porque a oscilação sul, que é o El Niño e Laninha, eles interferem diretamente nesse processo. Tá? Então, só para a gente ver a superfície, a temperatura da superfície do mar aí, tá? Então, aqui a gente tem desse lado de cá, a América do Sul, e desse lado de lá a gente tem a Oceania, e aí a América do Sul e a América do Norte, né? E ali a gente tem o processo ali, a Oceania aqui, e um pouco mais para cima ali a Ásia já, tá? Então, essa região aí do oceano, o aquecimento dela vai modificar totalmente o clima do mundo. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, eu não vou falar de tudo aí, vocês depois quiserem vão pausando o vídeo e dando uma olhada,
Então, no El Niño, no verão, aí a gente tem, quando a gente tem El Niño no verão, a gente tem esses processos aí, né? Então vai estar lá quente, úmido, chuvoso, tal. O El Niño no inverno vai fazer outra coisa, ele já vai causar seca no lugar que estava chuvoso, vai mudar tudo. E o Laninha no verão vai causar outro processo, outras diferenças, e o Laninha no inverno, outras diferenças ainda, tá? Eu nem vou falar muito sobre isso, pessoal, porque eu posso dizer que uma das grandes incógnitas da climatologia mundial são os impactos do El Niño e Laninha, como que eles impactam, o que acontece. A gente tem milhares de estudos, se vocês buscarem na bibliografia aí, nas principais revistas de meteorologia e climatologia do mundo, a gente vai ter muita publicação sobre El Niño e Laninha. Aqui no Brasil, o pessoal do INPE estuda muito El Niño e Laninha. E assim, isso são as principais ocorrências, né? Isso são as principais ocorrências. Mas o El Niño e Laninha, ele tem dezenas de impactos aí que ninguém consegue muito explicar eles, tá? Sistemas de ventos locais. Então, a circulação geral da atmosfera modifica-se acentuando na escala de tempo e espaço devido ao aquecimento diferenciado entre continente e oceano, configurações de encostas, sistemas orográficos e topografia. Basicamente, o que quer dizer isso aí, pessoal? A gente estava falando de circulação geral da atmosfera no planeta. Só que é claro que a gente tem macro situações que interferem, que são as situações planetárias aí, de planeta, de El Niño, Laninha, só que a gente tem situações micro que fazem com que a gente tenha diferença de circulação de vento. E o que acontece basicamente? Se a gente tem o aquecimento diferenciado do oceano e do continente, mas isso em escala pequena pode acontecer, configuração de encosta, então se a gente tem, por exemplo, um lugar alto, seria uma topografia diferenciada, ou configuração da encosta, no caso ali do litoral de São Paulo, que é muito conhecido, onde a gente tem a Serra do Mar, né? A Serra do Mar ela está 900 metros de altitude, enquanto o litoral está a 0, e ali a gente tem uma diferença de em pouquíssimos quilômetros, tá? Não vai dar 3 quilômetros de diferença entre um ponto de 900 metros e um ponto de 0. Então essa configuração de encosta, por exemplo, faz com que a gente tenha muita chuva no litoral de São Paulo, né? Então são os conhecidos lá, Uba-chuva, Caraguatá-chuva, São Sebastião-trovão, né, que é o nome popular que o pessoal brinca. Por quê? Porque a chuva nesses locais é muito alta. E como que você explica a chuva ser muito alta ali? Porque você tem uma configuração de encosta ali, uma parede basicamente de 900 metros de altura. E essa parede faz com que? Porque faz com que a gente tenha o vento soprando em direção ao continente e carregando umidade. A hora que ele vai chegando no topo da encosta ali, né, da Serra do Mar, ele vai começando a formar chuva e despenca ali no próprio litoral, né? Então Ubatuba vai ter um nível de chuva aí semelhante quase que a regiões amazônicas, né? Semelhante a regiões mais do que aqui na Serra da Mantiqueira, onde a gente está, que é um lugar que já chove muito. Então a gente vai ter regiões ali no litoral de São Paulo com 2.500 milímetros de chuva anual, que é muita chuva, é um valor absurdo. A gente tem locais na Amazônia que não chove isso. Então, configurações de encostas, sistemas orográficos, que é basicamente a mesma coisa ali, e diferenças topográficas. Aqui a gente está em Poços de Caldas, a gente é um lugar que chove muito mais do que os nossos vizinhos aqui a 30, 40 quilômetros de distância, Águas da Prata, São João da Boa Vista e outros lugares aqui perto. Por quê? Porque a gente tem uma diferença topográfica, a gente está 500 metros de altitude de diferença para eles. Então aqui chove muito. E a gente vai ver algum desses processos que a gente tem aí, tá? Então a gente tem, basicamente, que são importantes aí processos de ventos de superfície que alteram essas circulações aí em escala. A gente tem a brisa terra-mar, que é a brisa que sopra da terra em direção ao mar. E a que a gente tem a brisa montanha-vale, que ela sopra da montanha para o vale, e um negócio chamado vento de Foehn, que a gente vai ver exatamente o que é Para a gente explicar vento de Foehn aqui é muito fácil, principalmente
se vocês estudam aqui em Poços, e se vocês moram aqui na região ou conhecem a região em volta de Poços, a gente explica muito bem vento de Foehn aqui na região, ok? Então a brisa terra-mar, ela ocorre, eu já expliquei isso na aula passada, né? A brisa terra-mar, ela ocorre por conta da quantidade de evaporação e da capacidade que o oceano tem de absorver temperatura e de absorver energia, de emitir energia, né? Então ela ocorre devido à diferença de temperatura e pressão entre o continente e o mar, na escala de área. Então a gente está falando de escala micro, bem micro aí, formando uma pequena célula de circulação. Lembra aquelas células que a gente viu de Hadley e tal? A gente tem uma pequena célula de circulação que ocorre no oceano. E o que acontece? Durante o dia, a gente tem a brisa sentido mar-continente. Então, o que acontece? O mar demora mais tempo para esquentar, a gente já falou isso. O mar demora mais tempo para aquecer do que a Terra, né, do que o oceano. E aí, então o mar ele se torna um centro de alta pressão relativo, tá? Ele não é um centro de alta pressão, mas ele faz a função como se fosse um centro de alta pressão. E o continente, ao se aquecer mais rapidamente, torna-se um centro de baixa pressão. Então, o que acontece? Alta pressão, o mar, a chuva vem, a circulação vem, sopra sentido mar-continente, sobe no continente e volta para o mar. Então a gente tem uma brisa que sopra do mar para o continente, né? Então é uma pequena célula que faz isso aqui durante o dia. E durante a noite essa brisa se inverte, porque é da mesma coisa, aí o continente se resfria mais rápido do que o mar demora mais tempo para se resfriar. Tanto se você entrar na água do mar de noite, ela vai estar a sensação dela vai ser de mais quente, porque ela vai ter demorado para aquecer durante o dia, ela vai ter aquecido, agora ela vai começar a ceder temperatura para fora, né, para a atmosfera. E aí a gente tem o processo contrário, que é a brisa sentido continente-mar, que aí essa célula que a gente tinha aqui, a do mar para o continente, ela se inverte e começa a fazer o contrário e girar aí, porque ele inverte a questão aí de pequenas, baixas e altas pressões, ok? Então, é invertido o centro de baixa e alta pressão, onde o continente se torna baixa pressão, e aí ele joga uma brisa para o oceano sobe aqui porque ele se torna um centro de baixa, chega aqui um centro de alta, então tem o continente, o oceano, e ele fica soprando ao contrário. Durante o dia ele sopra do mar para o continente, e durante a noite do continente para o mar, ok? Então é basicamente isso aí, tá vendo as célulazinhas desenhadas ali durante o dia e durante a noite? É como se fosse aquela célula de Hadley, como se fosse célula que a gente já explicou anteriormente ali, célula de ferro, mas ela é uma célula bem micro, bem pequenininha, que forma ali na beira da praia, basicamente. Por isso que quando a gente está apesar do calor, etc, do litoral, ele não parece tão quente muitas vezes quando você está em locais, por exemplo, que tem baixa influência oceânica. Por exemplo, se a gente for num lugar a 700 quilômetros de distância da praia, a gente vai ver que ali a gente tem Aqui em Poços, por exemplo, era para a gente não tem interação do oceano, porque o oceano não está tão perto da gente. Quer dizer, a gente tem pouca interação do oceano. O que diferencia aqui para a gente de ter um clima mais agradável é porque a gente está a 1.400, 1.300 metros de altitude, senão a gente teria uma condição de calor parecida ali com Ribeirão Preto, né, com esses lugares que são muito quentes, porque não tem interferência oceânica quase nenhuma. Cuiabá, imagina esses locais aí, Brasília, que tem baixa umidade, que são mais complicados aí. A brisa montanha-vale, ela ocorre devido à diferença de temperatura entre os pontos em distintas situações de relevo. O que a gente vai ter em geral? A temperatura na parte mais alta vai ser menor e na parte mais baixa vai ser maior. Então, durante o dia, a gente tem essa formação da brisa de vale, porque o que acontece aí, no sentido adiabático, né? O que acontece? A tendência do ar aí é dele subir, né? Então, a gente vai ter essa brisa que corre sentido montanha.
E aí durante a noite a gente forma a brisa de montanha, que ela, em decorrência do escoamento do frio mais denso, ela começa o vento descer para a baixada, né? Então é um processo onde o vento sopra para cima, ele vai para cima durante o dia por conta de uma questão adiabática, e aí o contrário acontece durante a noite, que a gente sopra esse ar frio para baixo aí, tá? Quando a gente está lá na Unifal, durante a noite, a gente pode ver que tem uma formação de vento enorme ali, que a gente está mandando o vento aqui para baixo pro vale aqui, que é onde fica a cidade, certo? Claro que as temperaturas lá em cima vão ser sempre menores no termômetro, porque a gente tem uma diferença de altura ali, de altitude, né? A altitude lá na Unifal é muito mais alta do que aqui no centro da cidade. Então a temperatura vai ser mais baixa lá. Mas como é tendência natural dessas coisas se equipararem em termos de temperatura, o que acontece? Esse vento se forma para trazer essa temperatura baixa, soprando esse vento frio lá de cima, aqui para baixo, aqui para o centro da cidade. Tá? Então esse é um processo natural que acontece. E o vento vou deixar aqui, né? Então durante o dia você tem esse ar quente aí que sobe, e durante a noite o ar frio descendo. E o vento de fohn, ele é um vento que acontece em regiões montanhosas, e aí a gente tem uma situação, eu vou para a figura do vento de fohn, que ela é mais fácil aí de analisar. Então imagina que a gente tem uma montanha aqui em Poços, é muito comum, se a gente pegar aqui, né, para quem é daqui de Poços, aqui do centro, a gente sobe até o marco divisório, lá perto da Unifal, né? O que acontece ali? Eu tenho uma subida de um vento quente e úmido. Vento quente e úmido. O que acontece? Quando esse vento quente e úmido chega lá em cima na montanha, chega lá no marco divisório, que é o ponto máximo, aquela umidade, ela sobe para a atmosfera. Só que o vento quente, porque ainda se a gente tem um vento quente e úmido subindo, é uma coisa, né? Porque aí ele vai chegar ali em cima e formar nuvem. E vai chover aqui em Poços. Porque essa nuvem, ela vai voltar aqui para dentro através de chuva. Por isso que em Poços chove muito mais do que em São João e Águas da Prata. E o que acontece com o vento quente? Ele era úmido, a umidade, ele perdeu a umidade. Só que o vento quente, no caso de vento de fohn, ele continua e desce a encosta para o outro lado. Ou seja, a gente joga um bafo lá embaixo em Águas da Prata, em São João da Boa Vista. E aí a gente fica com a umidade aqui, essa umidade forma chuva aqui em Poços, e a gente joga lá para baixo, em Águas da Prata, principalmente nossos vizinhos aqui, um bafo quente, que é esse vento que subiu sem a umidade virou chuva aqui pra gente, acaba refrescando um pouco, e a gente joga lá para baixo um bafo quente que vai esquentar toda aquela região. Aqui pra gente é muito claro isso da vento de fohn, porque aqui acontece vento de fohn, tá? Mas não são todas as regiões, é claro, a gente precisa de uma montanha ali. Tá? E a gente chama de barlavento esse vento que sobe aqui desse lado nosso, e de sotavento o vento que desce para lá, que é um vento quente e seco. Um vento quente e seco que desce a montanha para o outro lado, esquentando a região ali do estado de São Paulo. Então basicamente é isso, a parte de Minas aqui é a parte que fica com toda a umidade, e joga para São Paulo a parte pior, vamos dizer assim, que é um vento quente e seco, tá? E quando a gente vai fazer monitoramento, né, pessoal, como a gente já falou, a gente vai medir velocidade do vento e direção do vento, né, que é importante para a gente. Então a gente vai... a direção do vento ela é sempre analisada em função da origem, né, como a gente tinha falado. Então o vento de norte é aquele vento que vem do norte e corre para o sul. Mas o vento de norte quer dizer que quando a gente dá o nome é da onde o vento vem, qual que é a origem do vento, certo? E aí a gente tem a rosa dos ventos aí, né, chama rosa dos ventos, principalmente para a gente analisar a direção predominante aí dos ventos. E como que a gente mede velocidade do vento? A gente tem esses anemômetros aí, né, que são essas, como se fossem umas colherzinhas, que conforme o vento vai batendo, ele vai rodando o anemômetro, e aí a quantidade de voltas que ele dá, ele vai medir qual que é a velocidade do vento. E aí embaixo do anemômetro, se vocês olharem aqui na primeira figura ali, aquela branca, a gente vai ter um anemômetro diferente, né? Aqui é um anemômetro de copo, de lá não. De lá é um anemômetro que a gente está vendo lá em cima, um negocinho assim,
um negocinho assim cheio de marquinha e uma plaquinha de metal. Essa plaquinha de metal vai entortando conforme o vento e ela vai mostrando qual que é a intensidade do vento pela a capacidade que o vento tem de entortar aquela plaquinha. E embaixo a gente tem uma seta que ela vai ficar sempre paralela ao vento, né? Paralela ao vento, o vento vai passar por ela, empurrar e ela vai ficar virada para o sentido onde o vento está correndo. E embaixo dela a gente tem uma cruzinha ali, que é a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, e a gente vai poder olhar então qual que é o sentido que o vento está correndo através dessa rosa dos ventos, tá? Claro que existe isso digital, né? Aí ele vai falar de velocidade dos ventos aí, como que a gente chama de ventania, tornado, não sei o que, depende da quantos quilômetros por hora que o vento tá. Mas eu quero mostrar para vocês os anemômetros digitais aí, que eles vão medir a velocidade e temperatura dos ventos. A gente aí não vê que não tem a plaquinha de metal entortando, nem a rosa dos ventos embaixo, a gente só tem como se fosse uma asinha ali, né, a parte de trás do avião, daquela asinha que vai ficar girando, e ele vai mostrar pra gente aí a velocidade do vento, aqui nessa escala, a parte de cima, a velocidade dos ventos, embaixo, direção dos ventos. Então a gente tem ali os ventos predominantemente de leste durante às 0 horas e 1 da manhã, e depois os ventos predominantes de sul, da 1h30 da manhã até 6 da manhã, onde está mostrando ali, certo? E a intensidade dos ventos, a gente vê que os ventos de leste, eles começam mais intensos, quando eles começam o vento de sul, eles têm uma intensidade mais baixa, mas vai subindo durante o dia, e depois se mantém uma quantidade de vento maior, tá? Isso é bastante importante, por exemplo, quando a gente vai fazer uma usina eólica, a gente tem que ter ventos moderados, então vai ser bem o que está ali, ventos na casa de 20 km por hora, mais ou menos ali, mas a gente tem que ter ventos de 20 km por hora o dia inteiro, tem que ter um vento constante, aquele vento que não para, 20 km por hora durante o dia inteiro. E quem conhece o Nordeste sabe que nas praias do Nordeste a gente tem muito vento, né? Por isso que a maioria das nossas usinas eólicas estão lá no Nordeste, porque ali a gente tem muito vento e claro, esse vento é um vento constante durante o dia todo. Certo? Pessoal, então aqui a gente falou um pouquinho sobre vento, que é um parâmetro muito importante para a gente na meteorologia, na climatologia, nas ciências atmosféricas em geral. Qualquer dúvida eu fico à disposição, me mandem aí dúvidas, questões aí no WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Então o nosso capítulo 7 do livro, do nosso apostila de que a gente está seguindo, é sobre vento e a gente falou sobre isso hoje. Na aula que vem, deixa eu olhar aqui, a gente vai falar sobre chuva, formação de chuva, de precipitações, tipos de nuvem e coisas do tipo, ok? Até a próxima, pessoal. Valeu!